pessoalmente ainda, eu sou muito tranquilo, sou muito de boa. Só eu gosto de fazer terror. Até com meus meninos, até meu menino mais novo sofre comigo quando eu faço terror, entendeu? Esse meu menino mais velho tem 6 anos, coloquei ele para assistir a Múmia comigo, até hoje ele tá dormindo sozinho. Mas assim, eu gosto, é brincadeira. Eu achei que ele vê Transformers comigo, ele vê Thor, viu todos os Thor Ragnarok, ele vê todos os Vingadores comigo, vê tudo. Pô, achei que Múmia pra ele ia ser fichinha. Ele gosta da Múmia lá no Hotel Transilvânia, só que aí... Mas não foi a Múmia do Tom Cruise, não, foi aquela Múmia velha, entendeu? Com Fraser, né, o Brandon Fraser, eu acho que esse é o nome do ator. Pessoal, vamos lá, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos voltar. Hoje, nossa sexta aula. Nós estamos, né, já são 9h09. Nós vamos continuar aí a aula de Teoria do Direito 2. Na semana passada, nós começamos a tratar sobre o Hans Kelsen, né, falando sobre a figura dele, a concepção, o entendimento dele no que tange a ciência do direito, a norma e o valor dela, aquele ser, dever ser. Nós tentamos discutir sobre a norma e o sentido objetivo e subjetivo dela, o direito contra a ciência do direito e os fatos. Falamos sobre a vigência da norma e nós paramos no ponto que tratava sobre causalidade e imputação. Né? O último slide, o último material que eu expus, e foi onde eu encerrei, falava sobre causalidade e imputação. E vai ser a partir desse momento que a gente vai voltar a falar. O material eu compartilhei com vocês. Todo mundo teve acesso? Todo mundo teve acesso, todo mundo conseguiu pegar nos links que eu mandei. Lembrando que as aulas, logo depois que as aulas são gravadas, eu baixo e lanço no YouTube, naquele link que vocês assistiram às aulas, naqueles links que eu mandei para vocês lá no grupo do WhatsApp, através deles vocês conseguem ter acesso a todas as aulas, inclusive as novas. Na semana passada eu não mandei para vocês o link, né, eu vi que ninguém mexeu lá, mas nas outras aulas todo mundo teve acesso. Então, eu vou ver se eu não esqueço de mandar para vocês dessa vez, tá bom? Mas se eu não mandar, é naquele mesmo link lá, né, que eu fiz uma lista e pela lista vocês vão ter acesso aos novos vídeos das aulas que a gente está gravando e está ministrando. Voltando a lembrar aquilo que eu mencionei para vocês na última aula, caso vocês não tenham, não se sintam... valeu, Vitor. Caso vocês não se sintam confortáveis em fazer as perguntas, os questionamentos dentro da sala de aula, podem fazer via WhatsApp, pode me mandar via WhatsApp, pode estar me mandando lá por e-mail, né, o e-mail institucional, professor Cristiano Lacerda, @doctum, que vocês têm também, tá bom? O Derek, fala com o Thales que a aula vai estar disponibilizada. Até a intenção nossa de gravar as aulas é para que, quando acontecer essas situações, vocês não fiquem mais prejudicados, né? Então, a preocupação da instituição, a minha preocupação é que a gente consiga contribuir para vocês aí nesse período de transição de pandemia de uma forma mais tranquila, né? Eu sei que está extremamente complicado assistir aula por vídeo, eu sei que é pesado, porque para mim falar por vídeo é pesado, para vocês assistir por vídeo é pesado, mas pelo menos a gente está tendo uma aula ao vivo, né, diferente de muitas instituições que estão tendo aulas gravadas, né, aulas EAD, e não é o nosso caso. O nosso caso, pelo menos, é uma aula conectada, dá para a gente poder dar uma interagida, dá para a gente poder bater um papo, conversar e eu conseguir responder. Mas alguns de vocês ainda ficam com vergonha ou não se sentem confortáveis para perguntar, então, na dúvida, me manda via WhatsApp. Se quiser mandar lá durante o horário da aula, pode mandar também. O meu WhatsApp está aberto aqui, e aí eu vou e tento responder para vocês, estou com o aparelho do lado aqui, a gente vai tentando interagir também, tá? Então, assim, tranquilo, beleza? Vamos liberar a grade, vamos liberar aí a janela, abrindo a nossa aula para dar continuidade àquilo que nós estávamos falando na semana passada. O Derek, você que é o líder de Juiz de Fora, o líder da turma aí, não é? Eu peço um favor para você, cara.
por gentileza, faça uma lista do e-mail de todo mundo da turma, por favor, da turma de Juiz de Fora, e se possível até mesmo com o telefone de contato. Eu vou incluir vocês no meu link para acesso às aulas, porque eu tive acesso aos e-mails do pessoal de Monlevade através do Walter. E eu não consegui a lista de vocês aí, da Zona Norte. Eu consegui a lista de Juiz de Fora normal, mas não tenho os alunos da Zona Norte. Então eu preciso dessa lista, que aí eu incluo vocês, porque aí vocês conseguem entrar sem eu ficar obrigado a autorizá-los a adentrar a sala, tá bom? Faz essa gentileza. Eu tô, né? Marilane, se meu material foi encaminhado. Deixa eu abrir aqui, vou encaminhar para vocês de novo. Só um segundo. Na verdade, é uma pasta que eu criei para vocês, tem tudo que eu estou falando, está lá, entendeu? Vamos ver aqui. Tudo que está lá. Deixa eu abrir aqui. Não, beleza. Você não teve acesso. Não aconteceu uma situação dessa aí, me avisa, para não ter problema, entendeu? Deixa eu só compartilhar com vocês de uma vez. Pronto. Vê se você consegue ter acesso à lista, o material aí, tá? Esse é o link. Tem lá o livro do Kelsen, na Teoria Pura do Direito, slide da unidade 1, slide da unidade 2. Eu vou jogar aí dentro também uns outros materiais. Vou colocar agora de uma vez, que eu esqueci de colocar. Colocando mais um material lá, que é o material que eu usei na primeira aula. Eu achei que eu tinha colocado, falei com vocês, não sei se foi nesse link, mas foi nessa pasta. Então, o material está aí, todo mundo tem o link, perfeito. Então, causalidade versus imputação, né? Voltando a falar do Kelsen. Então, uma das principais formulações do Kelsen, ela está sedimentada na distinção de um teor kantiniano, né? No neocantiniano. Então, ou seja, a base da ideia de Immanuel Kant. Vocês estão tendo aula de filosofia, vocês vão estudar Immanuel Kant no que tange aí a filosofia moderna, tá? E aí a ideia do Kant, ele busca, né, essa distinção entre o mundo do ser, né, ou o mundo da realidade, que é um sem, né? Então, o ser ou realidade, o sem, e o mundo do dever ser, ou da obrigação, que é o solem, que o Kant apresenta. Quando nós falamos do mundo, o mundo do ser ou da realidade, né, o sem, nós temos o preceito da causalidade, né, que são as leis da natureza. As leis da natureza, elas são incondicionadas, né? Elas vão acontecer independente da vontade, né, da vontade humana, e ela é instantânea e de acordo com os elementos naturais, né, as interações naturais. E aí quando nós pegamos a figura do dever ser ou da obrigação, que é o solem, nós encontramos aí o princípio da imputação, né, do alemão Zurekschnuk. Quem fala, provavelmente tem uma colega aí que é polonesa, que vai falar melhor do que eu, né, que tem como objetivo o quê? Prescrever uma determinada conduta da relação específica entre o ato, que é aquela condição da norma, e a sanção, que é a consequência, por ter se praticado aquela conduta. Então, quando eu falo de imputação, eu estou pensando necessariamente da correlação de causa, efeito, resultado e consequência, né? Então, quando eu falo do efeito natural,
do princípio da causalidade, eu só tenho a causa. Eu tenho uma causa, eu tenho um resultado. Né? O efeito natural é esse, causa, resultado. Quando eu tenho o princípio da imputação, eu tenho causa, razão da causa, que é o nexo da causalidade, eu tenho resultado, eu tenho a repercussão, né, que é uma sanção, que é uma imposição que pode ocorrer em decorrência da prática do ato exercido. Então, quando a gente fala da teoria pura do direito, quando o que ele pensa o que ele pensa enquanto princípio da imputação, ou seja, princípio da responsabilização, ligado a algumas proposições jurídicas que vão ter uma função análoga ao princípio da causalidade dentro daquela relação da natureza. Vamos ter... O pessoal começou a entrar agora? Vamos lá. Deus, sininho. Então, você vai pensar, vamos pensar aqui, dentro do aspecto da lei natural. Dentro da ciência jurídica, nós vamos ter dois elementos, por exemplo. A, B. Né? Se A é B, B seria a causalidade. Então, se A é B, B é a causalidade. E você vai ter aquela condição. Se A é B, B deve ser uma imputação. Né? Deve ser algo preconizado, algo visto. Tentando trazer para o direito material. Relação afetiva de João e Maria. Da relação afetiva de João e Maria, decorre a gravidez de Maria. Se da relação de João e Maria decorre a gravidez de Maria, é de João a responsabilidade de promover, de ministrar os alimentos necessários a condicionar Maria uma boa gestação. E após o nascimento, é de João a responsabilidade de sustentar, de ministrar os alimentos a essa criança. Então, assim, você tem essa relação, né? No caso, jogando aí dentro do princípio, né, do apontamento, da responsabilização, a gente pode verificar essa diferença. Ela vai se consistir, no entanto, no fato de que a proposição da ciência jurídica, né, ela vai estar em um processo de ligamento, de uma ligação entre os elementos fáticos, que seriam a conduta como pressuposto, e uma consequência punitiva, né? Ou uma consequência permissiva, ou uma consequência autorizativa como resultado. Então, isso é um aspecto da norma. A norma, né? A norma ela vai te gerar um direito, reconhecer um direito, ela vai gerar uma sanção, ela vai gerar o aperfeiçoamento, né? O aperfeiçoamento da relação, ou, né, o aperfeiçoamento que seria a autorização, ou ela vai declarar que aquela relação ela inexiste. Então, se você tem esses aspectos, os aspectos da lei, os aspectos do direito, dentro do direito civil, né, vocês estão tendo o direito civil 1. Dentro do direito civil, dentro dos fatos jurídicos que vocês estão estudando, como elementos dos fatos jurídicos, elementos dos negócios jurídicos, você tem a capacidade da pessoa, né, o agente capaz, você tem o objeto, que é lícito, possível, determinado ou determinável, você tem a forma prevista ou preconizada na lei, e você tem o consensualismo, vamos colocar assim, a manifestação da vontade livre e desimpedida.
Vocês vão estudar dentro dessa relação do negócio jurídico. Se faltar algum desses tipos, se eles não estiverem juntos conjuntamente na relação jurídica, do negócio jurídico, o negócio jurídico ele vai ser o quê? Viciado. Ele vai ter um vício, um defeito. E esse defeito ele vai poder gerar uma nulidade ou vai poder ensejar uma anulação, por exemplo. Então, eu estou dizendo que, dentro dessa relação, caso falte, eu vou ter uma consequência. Nesse caso, a anulação ou nulidade é punitiva porque você não cumpriu os requisitos da norma. Ô, professor, Fala, Aninha. desculpa interromper. Eu estava estudando sobre isso hoje, exatamente para direito civil. Qual que é a diferença de nulidade para anulabilidade? Se eu falei certo. Nulidade e anulabilidade. Isso. Eu vou brincar com você, com vocês, e vocês vão entender. Vou utilizar dois termos latinos. Ex tunc, ex nunc. Ok? Ex tunc, ex nunc. Quando você fala o ex tunc, tunc lembra testa. Quando você bate na sua testa, a sua testa vai para trás. O ex tunc é a nulidade. A nulidade, ela retroage no tempo, ela volta ao estado inicial daquela relação jurídica, e todos os efeitos advindos da relação jurídica, eles vão deixar de existir. Ele volta. Por exemplo, eu me caso com você. Só que eu já sou casado. Logo, eu não tenho capacidade jurídica para contrair matrimônio, porque eu já estou impedido. Esse casamento ele não tem validade. Ele é nulo de pleno direito. É uma nulidade. Aí ele vai voltar lá atrás, você vai estar solteira. Porque é como se você nunca estivesse casado. Já na anulação, você tem o efeito ex nunc. Nunc é a nuca. Você bate na nuca, ele vai para frente. O que significa? Que se você bate na nuca e vai para frente, já houve o decurso de algumas ações, algumas repercussões jurídicas, e a partir do momento em que for declarada a anulação daquela relação jurídica, aquela relação jurídica perde os efeitos. Porém, tudo que aconteceu antes da decretação da anulação continua tendo validade. Então, tipo assim, se eu adquirir uma propriedade de um menor incapaz, só que, vamos supor assim, aí eu adquiri esse dinheiro e eu gastei parte dele e ter Labilidade, anulação. Isso. O que eu fiz até então com dinheiro vai continuar ok. Só vai voltar o dinheiro que eu não gastei. Seria isso? Vamos lá. Você comprou... Eu comprei, não. Vamos supor que foi uma doação. Ele me doou um dinheiro, só que ele é menor, ele não pode. Mas aí eu vou te perguntar o seguinte. Ele é o menor o quê? Ele é o menor incapaz. Mas ele é um absolutamente incapaz. Porque ele ou tem ele é um menos de 16. incapaz? Ele tem menos de 16. Se ele tem menos de 16, ele é absolutamente incapaz. Então, nesse caso, o ato é nulo, porque ele não tem capacidade nenhuma. Entendi. Bate na testa e volta.
Então, se você tiver gasto dinheiro, você vai se virar nos 30 para arrumar o dinheiro que você vai continuar devendo. Entendi. Você entendeu? E se ele for relativamente? Se for relativamente, aí você pode ter você vai ter em tese a anulação, porque aí alguém vai ter que questionar o vício, entendeu? E ele tinha uma capacidade relativa. Porque o que acontece? Se você fez um contrato com alguém que é relativamente incapaz, essa pessoa que é relativamente incapaz, ele vai assinar por meio de uma assistência, que é alguém que tem capacidade, assina juntamente com ele, para poder aquele documento ter validade. Então, a qualquer momento, esse vício ele pode ser sanado. O pai, o tutor, o curador, o responsável legal, ele pode vir cá e ratificar o ato. Se não houver a ratificação do ato, você pode ter, caso haja o questionamento, né, pode ter uma anulação. Uma anulação vai voltar, mas até o momento a partir da decretação. E todos os efeitos que aconteceram até ali têm validade. Entendi. Então, se eu tiver gastado dinheiro, eu não preciso devolver, eu só devolvo o que sobrou. Em tese. Eu entendi a sua colocação. É mais ou menos nessa linha. É mais ou menos nessa linha. Não é exatamente isso, não, mas é mais ou menos nessa linha. Tá? Entendi. Obrigada, viu? Vamos lá. Pessoal, dando continuidade aí. Então, a gente estava falando da questão da causalidade. Então, essa diferença, né? Essa diferença consiste no fato de que, na proposição da ciência jurídica, né, a ligação entre os elementos fáticos, que é uma conduta como pressuposto e consequência punitiva, permissiva ou autorizativa, como um resultado, né, ela vai ser produzida por uma norma jurídica, por um ato de vontade autorizado, ou seja, para punir, para permitir, para autorizar, tem que ter uma lei previamente estabelecida, legalmente constituída, em vigência e em plena validade para que se existir. Agora eu vi aqui, Anara, sim, bateu na testa, voltou, ele é como se não tivesse existido, tá bom? É o ex-tunc. Então você tem ex-tunc, ex-tunc. Ex-tunc, nula. Ex-nunc, anula. Tá? Nunca para frente, ex-nunc, do ato do reconhecimento para frente perdeu valor. Ex-tunc volta lá no início, tá bom? São essas fórmulas mnemônicas na hora da prova de OAB, prova de concurso público. Se você não está lembrando, você faz assim, você finge que está lá, faz assim, tunc, volta. Nunca, né? Aí você vai lembrar, entendeu? É bom. Tem uns negócios assim que a gente tem que gravar. Então, dando continuidade aí, o método normológico. Né? Método normológico. Que bênção é essa? Né? Uns nomes interessantes. Esse método normológico, ele não pretende conhecer o direito total, tá? Mas a dimensão do jurídico em relação à norma. Então, normológico, ele vem do aspecto da norma. O seu método, ele vai conduzir, né? Ele vai nos direcionar a conhecer a impureza do direito, tá? Então, o método ele vai conduzir a conhecer a impureza do direito, porém, no entanto, ele vai nos levar a obter o conhecimento do direito através de um método puro. O que é isso? Um método que vai tentar suprimir os fatos e os valores da manifestação do jurídico, né? Tentando deixar transparecer que o seu elemento mais evidente seria a norma, né? Que é uma existência dessa outra dimensão do jurídico. Então, quando a gente fala método normológico, que é dentro da teoria pura do direito, lá do Hans Kelsen, ele está tentando nada mais do que querendo colocar a norma num estado de evidência. Só que para essa norma ela existir, para essa norma coexistir dentro da sociedade, dentro da vida jurídica e da vida social, é necessário uma série de outros elementos, que é o que é reconhecido como elementos impuros, que seriam o quê? Os aspectos sociais, os valores sociais, os desejos sociais, são os costumes, são os eventos históricos, são as ações
praticadas, né, os atos e os fatos humanos, todas essas relações, como dita, consideradas impuras, ou seja, que não são normatizadas, elas são essenciais para a constituição do direito, para se conhecer o direito. Só que no método normológico, eles tentam suprimir, ou seja, eles tentam retirar esses elementos e transcender, né, elevar a norma a uma condição suprema, né, a uma condição de intocabilidade, de perfeição, que felizmente ou infelizmente ela não vai existir. Tá? Então, assim, o método normológico, de forma bem sucinta, é isso. Tá dentro do aspecto, quando vocês forem ler a obra lá do Kelsen, vocês estão lendo a obra do Kelsen, todos esses tópicos vocês vão encontrar dentro da obra da teoria pura. E aí vocês vão ter uma condição mais profunda da visão desse doutrinador, né, desse autor. E como nós falamos que a teoria do direito é uma teoria interpretativa, nós temos agora os aspectos da dogmática hermenêutica. O que é dogmática hermenêutica? Nada mais é do que ciência da interpretação. Né? Hermenêutica, ela vem do grego hermenium, né? Seria direcionado a Hermes, né? Ao deus Hermes lá da mitologia grega, que seria o mensageiro, né? Aquele que trazia a notícia. Então, a hermenêutica, ela está ligada dentro da filosofia, e o professor filosofia já deve ter trabalhado com vocês, ela está ligada ao quê? Ela está ligada à interpretação. Né? Essa interpretação que nos leva ao processo de formação do nosso conhecimento. E é interessante destacar a figura do Hermes, né? Porque lá na mitologia grega, o Hermes ele era capaz de transformar tudo que a mente humana não compreendesse, né? A fim de que o significado da coisa ela pudesse ser alcançado. Então, o Hermes é quem transmitia essa informação, o Hermes era quem propagava, né, esse conhecimento, era o mensageiro, é quem levava e trazia. Só que essa interpretação, né, ela vai gerar problemas. Essa interpretação, ela vai ter alguns problemas que vão ser apresentados. E aí você tem um outro termo chatinho que vocês podem ouvir, ler, que é a questão da investigação zetética. Zetética está ligado aí à questão das dificuldades da interpretação das suas associações. E quando nós mencionamos a questão da interpretação, nós pensamos que ao disciplinar ou ao regulamentar a conduta humana, as normas jurídicas, elas vão usar o quê? Elas vão usar palavras, símbolos linguísticos, e essas palavras ou esses símbolos linguísticos, eles devem expressar o sentido daquilo que deve ser. Por exemplo, quando eu falo matar alguém, esse matar, ele é muito claro para mim. O matar significa retirar vida, ceifar a vida. Só que eu posso matar um animal. Então, você vai pegar a lei de proteção aos animais, vai estar lá, matar animal, crime. Ok, é um animal. Mas quando eu mato um ser humano, ele não está escrito lá, matar a Isabela, matar Thaís, matar Igor, matar Júlio, Inara, Blenda. Né? Não está escrito isso lá, matar a Ana Cecília. Não está escrito. Está escrito lá no artigo 121 do Código Penal o quê? Matar alguém. Por que alguém? Quando nós falamos alguém, alguém é pessoa. Né? Alguém não é coisa. Alguém é pessoa. Alguém não é objeto. Então, a língua, né, a linguagem, ela tem um significado. E o grande problema é quando nós encontramos uma definição dúbia do significado da língua na escrita da norma. Né? Então, você vai ter uma situação do uso
né, da linguagem, que vai oscilar entre o aspecto onomaciológico da palavra, ou seja, o uso corrente da palavra para designar um fato, e o aspecto semaciológico, que é a significação normativa. Quando você fala assim, que a pessoa vive à margem da sociedade, margem significa o quê? Limite. Né? Quando você fala que a pessoa está à margem da sociedade, no ambiente jurídico, né? Isso, beira, você está querendo dizer que aquela pessoa está o quê? Ela está saindo do campo permissivo da vida social. Aquela pessoa, ela tá se aproximando de uma vida contrária aos anseios sociais, que normalmente é uma vida o quê? Criminosa. Né? Os marginais, eles vivem à margem da sociedade. A criminalidade vive à margem da sociedade. Né? No limiar que diferencia a questão da probidade da vida social plena, digna, daquilo que a vida social ela repudia. Então você vai ter esses aspectos que a gente vai ter que precisar identificar e a gente vai também ter que verificar, por exemplo, tem que esses dois aspectos, tanto o semaciológico como o onomaciológico, eles podem coincidir. Mas vai existir situações que nem sempre isso vai acontecer. Na aula passada, por exemplo, eu conversei com vocês e eu falei, ó, na norma, né, foi retirada da norma, mas falava lá, seduzir mulher honesta. Peraí, o que é honesta? Eu fiz esse questionamento para vocês na semana passada. Honesta, para mim, é uma pessoa proba, correta, ordeira, cumpridora das suas obrigações, é aquela pessoa que paga os impostos em dia, é aquela pessoa que anda dentro da lei, é aquela pessoa que pratica atos sociais regulares, probos. Isso, para mim, é o que é o correto. A pessoa que vive de forma correta, né, dentro daquilo que tem o anseio da sociedade. Já para a norma, né, e aí vem o aspecto semaciológico, né, a norma, essa mulher honesta era a mulher virgem. Então, seduzir mulher honesta, o homem que era aquele homem que mantinha relação com a mulher virgem mediante falsa promessa de casamento, e depois o sujeito não se casava, né? Ele queria, na verdade, manter o ato da relação sexual, né? Se aproveitar, né? Da pureza, por isso da inocência, da honestidade, da pureza, da honestidade daquela mulher. Hoje, se fosse assim, né? Vamos voltar, isso aí, se eu me engano, na aula passada alguém citou, se fosse na aula passada, por exemplo, uma prostituta, uma mulher que já tinha tido relações sexuais, ela não poderia ser protegida pela norma, ela não poderia ser protegida pela lei, porque ela não era vista como honesta, pelo ato dela já ter tido uma relação sexual. Hoje, não. Hoje você pode pegar uma prostituta, uma garota de programa, você pode, né, e ela vai ser honesta. Ela vai cumprir os deveres dela, ela vai cuidar dos filhos, caso tenham, ela vai pagar os impostos, ela vai pagar os funcionários, ela vai fazer tudo. É honesta. Ela é correta. Né? O que a gente vai falar hoje? Que uma mulher que mantém relação sexual, ela não é honesta? Pô, peraí. Né? Você não falaria que ninguém é honesto? Quase. Só os recém-nascidos. Então, você não tem esse aspecto. Tá? Então, a gente tem que verificar. O legislador, nesses termos, ele vai utilizar um vocabulário que tira da linguagem cotidiana. Mas pode acontecer, e frequentemente acontece, do legislador também o que? Atribuir um sentido técnico, né? Um sentido apropriado à obtenção da disciplina desejada. E é esse sentido técnico que não é absolutamente independente, ele está ligado ao quê? Ele está ligado, de uma certa forma, ao sentido comum. Né? E por isso ele é passivo de dúvidas, e pode emergir uma tensão, né, entre as relações de interpretação. Assim, a determinação do sentido das normas, né, o correto entendimento do significado dos textos, das intenções, né, principalmente tendo em vista a questão da decibilidade de conflitos, ele vai constituir a tarefa do quê? Da dogmática hermenêutica, da interpretação, né, da interpretação do direito, da norma.
né? Então, trata-se o quê? De uma finalidade prática que distingue os objetivos semelhantes das outras áreas da ciência humana, né? Então, assim, você tem, na verdade, o propósito básico do jurista, que não é simplesmente compreender o texto, né? Como faz, por exemplo, um historiador ao estabelecer o sentido e o movimento de um contexto. O jurista, ele busca, além de compreender o texto, determinar o alcance e a força, né, daquele texto compreendido, pondo esse texto normativo em presença de dados atuais de um problema. Então, quando a gente fala da norma, a gente verifica que se a norma ela é válida, se a norma é eficaz. Né? Para nós não vale apenas a interpretação para verificar se essa norma ela existe. Não pega a norma somente para falar. Você tem que verificar o quê? A validade e a eficácia. Por exemplo, vou só confirmar aqui, ó, lei da vadiagem, né? Lei de vadiagem. Na verdade, uma contravenção penal. Para não falar errado, contravenção penal. Vou pegar aqui, desculpa, que estou só. Olha que bonito. Se você pegar a Lei de Contravenções Penais, artigo 59, tá? Vai estar lá, crime de vadiagem. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda para que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria substância mediante outra ocupação ilícita. A pena é prisão simples de 15 a 3 meses. Olha. Imagine se nós formos aplicar hoje a lei de vadiagem no Brasil. Quantas pessoas não serão presas? Todos os pedintes, todos os usuários, a Cracolândia, vamos colocar assim, vai faltar cadeia, Nara, você está certíssimo. Aí eu viro para vocês e falo, vamos interpretar essa norma. Essa norma aqui, ela existe, ela é válida, mas ela é eficaz? Não. Ela não é cumprida. Ela não é cumprida. Manda prender o sujeito, aí daqui a pouco faz um habeas corpus e manda soltar. E aí, se você pegar a pena, tá lá, 15 dias a 3 meses. Aí, parágrafo único. A aquisição superveniente de renda que assegure ao condenado meio bastante de subsistência extingue a pena. Ou seja, se ele começar a trabalhar, se ele tiver dinheiro, acaba a pena. Então, nós temos o preceito da interpretação. Tá? Nós temos essa interpretação. Então, nós, enquanto juristas, enquanto estudiosos do direito, além de tentar compreender o texto, nós vamos tentar o quê? Determinar a força e o alcance, né? Então, a intenção do jurista não é apenas conhecer, mas conhecer tendo em vista o quê? As condições de decidibilidade dos conflitos, com base o quê? Na norma enquanto direito para o comportamento. Fala aí, por favor.
Quem quer falar? Ai, desculpa, eu abri o áudio sem querer. Tá bom, Aninha. Desculpa, viu? Sem problema. Então, assim, você tem um aspecto aqui, tá vendo? Você imagina. Você tem uma série de outras situações. Eu até brinquei com vocês, ó. Até alguns anos atrás, o crime de adultério existia. É a mesma resposta que foi dada aí pela Nara, pelo Tiago. Não ia faltar cadeia para prender quem cometeu adultério. Ô Luiz, eu consegui reduzir, você quer que eu volto? Como é que tá indo? Tá muito rápido ainda? Então, assim, ok, beleza. Então, assim, tá, cara, o crime de adultério, hoje, na sociedade contemporânea, como é que você vai prender alguém por adultério? Para cada 10 casais, você encontra 5 ou 6 que têm relações extraconjugais. Desses 4 ou 5 que sobram aí, 1 ou 2 têm as relações não convencionais. E aí? Como é que você vai... Não tem como prender. Hoje a sociedade, hoje o Estado, né? Hoje o Estado, ele... modernidade líquida. Hoje o Estado, ele está mais preocupado o quê? Em promover a constrição dos direitos, em especial do direito de liberdade, daqueles crimes que são mais impactantes e causam uma repercussão na sociedade, que é o crime de tráfico, o homicídio, o estupro, né, a subtração de patrimônio, questão do roubo, o furto, né, da apropriação indébita. Ele não está preocupado com essas outras questões, não. Que tange o indivíduo, ociosidade. Você quer ficar ocioso? Eu vou te dar uma renda mínima aí. Não que a renda mínima eu esteja criticando, tá? Vou colocar um ponto. A renda mínima não é crítica. Eu creio que o Estado, dentro da sua função social, ele tem que garantir para a sociedade condições mínimas de subsistência. É obrigação do Estado quando ele tira a liberdade. Só que a sociedade, ela interpreta que essa entrega de uma renda mínima já é o suficiente para o sujeito viver, poxa. Ele não procura mais, ele fica ali, ele estagna. Ele perde o anseio, a vontade de progredir. Né? Então o Estado tinha que comprar uma contrapartida. Falar, ó, meu amigo, se eu vou te dar essa renda mínima aqui, mas você tem que fazer, você tem que estudar, você tem que mandar a criança para a escola. Acabou, né? Antigamente era bolsa escola, a família recebia se a criança estivesse na escola. Se a criança não estivesse na escola, a família não recebia. Hoje não, hoje qualquer um ficando em casa, a criança indo para a rua pedir, fazer para o semáforo, a família continua recebendo. Então não tem a contrapartida. Né? Eu vejo dessa forma. É necessário que a gente tenha uma melhor percepção para compreender, a gente tem que ver além. Né? O que eu estou tentando dizer é o seguinte, que nós que somos operadores, a gente não vai ver o texto só, a gente tem que ver a amplitude, né, desse texto, né, o comportamento, se essa norma ela direciona o comportamento humano, o que ela faz para a nossa vida. Tá? Então, dando continuidade aí. Tem um aspecto da linguagem dentro do direito. Né? Quando eu falo do aspecto da linguagem dentro do direito, eu estou dizendo o quê? Da importância da língua no direito. Ela é estritamente fundamental. Por quê? Porque é através da língua, né, do uso da língua, que se exprime um verdadeiro ou falso. Né? O que se exprime o que é justo, o que é injusto, o que é poder e o que não é poder. Né? Então é através da linguagem, né, através da língua, no caso nosso, da língua portuguesa, é que nós vamos apresentar. E sem esse domínio, sem o controle, sem o conhecimento profundo da linguagem, o sistema jurídico ele vai ficar o quê? Ele vai ficar à mercê da obscuridade, né, da incongruência com o real. Né? E a aplicação do direito, a aplicação normativa, ela restaria o quê? Duvidosa. Ela estaria estranha ao fim social a que se destina. Vocês já devem ter ouvido falar que o advogado ele não contraria a lei. O advogado ele vai nas lacunas da lei. Né? A gente que acaba defendendo, né, absolvendo, de repente, uma pessoa
que cometeu algum tipo de delito por conta das lacunas da lei, né? Aquilo que é obscuro, aquilo que não ficou claro, né? Se não está claro, né, nós temos o indúbrio pro réu, por exemplo, que é um dos princípios do direito penal. Então, se você tem uma série de condições, mas para tudo isso nós vamos estar adstrito ao quê? Ao domínio da linguagem. E em uma das várias visitas técnicas que nós fizemos, que eu já fiz com os estudantes de direito, a Brasília, e eu tive a oportunidade, muitas das vezes, de levar os meninos para bater um papo com alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, sendo recepcionado pela Ellen Grace, pelo Marco Aurélio Mello e alguns outros. Como o ministro Marco Aurélio Mello, ele colocou, algumas das vezes que ele atendeu os meninos, ele colocou para os meninos o seguinte: olha, vocês precisam ler. Ler muito. Não importa se você vai ler as normas técnicas apenas, mas é necessário que você leia, além dos textos técnicos do direito, que você leia romance, que você leia ficção, que você leia a Bíblia, que você leia qualquer texto, porque você é humano. Você é humano, então você precisa ter acesso aos valores e aos sentimentos da humanidade, e você tem que ter o domínio da linguagem para você conseguir entregar a justiça com a máxima humanização, mesmo que, às vezes, você não atenda aquele anseio da pessoa. Então, você tem que buscar ali, né? Tanto é que você vai ver os votos dele, lá no Supremo Tribunal Federal, o ministro Marco Aurélio Mello, é conhecido, inclusive, como voto vencido. Normalmente, os votos dele são votos bem fundamentados, mas que os demais ministros não concordam, mas ele se posiciona com uma visão completamente diferente, de uma percepção totalmente contrária àquelas, e não errada. Né? Então você tem a questão da linguagem, o direito, né, a beleza do direito, que não é, por não ser uma matemática, por não ser uma ciência exata, e por si ser uma ciência social, é garantir a sua aplicação através do conhecimento, da interpretação, da aplicação da norma ao caso concreto, aos valores sociais do momento, da sociedade, daquele pilar, né, em que ela vai se incidir. Então, assim, a gente tem essa necessidade, nós temos essa carência, né, e isso é extremamente importante. Então, eu tenho a hermenêutica frente à interpretação. Então, a interpretação ela vai ter um caráter concreto, né, interpretar de uma forma concreta. Você segue uma via pré-estabelecida, né, ela tem um caráter... e em caráter abstrato, você vai ter o quê? A hermenêutica. Então, você tem o caráter ali da interpretação em concreto, e já no ponto da abstração, você vai ter a figura da hermenêutica. Vou explicar um pouquinho melhor de uma definição do professor Carlos Maximiano. Então, a gente pode dizer o quê? Que a interpretação ela somente se dá em confronto com o caso concreto a ser analisado pelo judiciário. Então, olha o ponto. Interpretação, ela se dá em confronto com um caso concreto a ser analisado e decidido pelo judiciário. Seria o quê? Interpretação, ela tem um caráter concreto. Já segue o quê? Uma via pré-estabelecida. Você aplica a norma ao caso já definido. Já do outro lado, a hermenêutica, né, ela é totalmente abstrata, tá? E ela não tem nenhuma mira, o quê? Qualquer caso a resolver, ela quer interpretar, ela quer analisar. E aí o professor Carlos Maximiano, ele no seu livro, A Hermenêutica e Aplicação do Direito, ele vai colocar algo muito próximo a isso. Ele vai colocar o seguinte, que os erros dos que pretendem substituir uma palavra pela outra, ele almeja, ao invés da hermenêutica, a interpretação. A interpretação é a aplicação da hermenêutica.
A hermenêutica, ela descobre, ela fixa os princípios que vão reger a interpretação. A hermenêutica é a teoria científica de interpretar. Né? Então, assim, o professor, em palavras muito próximas a isso, o professor Carlos Maximiano, ele demonstra com uma certa maestria o que é a hermenêutica. A hermenêutica nada mais é do que a teoria científica da arte de interpretar. Já a interpretação é a aplicação da hermenêutica, é a aplicação daquilo que a hermenêutica evidencia. Ok? Ninguém falando nada, eu estou supondo que está de boa, que a velocidade está tranquila, a Luísa não mencionou de novo, ninguém falou, eu vou passando aí, tá? Espero que esteja tudo tranquilo. Fala, Leandro. O que confundiu aí, meu nobre? Vamos voltar para passar sem confusão. Fala aí, explica. O que confundiu? Leandro Bruno. Oi, boa noite. Boa noite, meu nobre. Tá me ouvindo? Sim, meu rei. Foi justamente essa diferença na hermenêutica e interpretação, sabe? Esses pontos que você colocou agora, eu dei uma perdida aqui. Tá. O que acontece? Quando a gente fala de hermenêutica e interpretação, você vai pensar o seguinte: a interpretação, primeiro ponto, né? A interpretação, você interpreta um caso concreto. Você não fica viajando. Você não. Vamos pensar aqui. Matar alguém é crime? É. Matar é crime. Se eu tirar a vida de alguém, vai ser crime. Agora, deixa eu ver a figura aqui. A Brenda Oliveira, ela está andando por uma via sozinha e eis que aparece o Marcelo Henrique, municiado com uma arma branca, com uma faca, e além de tentar subtrair o patrimônio da Brenda, ele tenta estuprá-la. A Brenda, tentando se defender, tira uma pedra que havia na via, acertando a cabeça do Marcelo, levando o Marcelo ao óbito. É crime. Vai ser punível. Qual a repercussão da norma? Isso é interpretar. Interpretar é um caso concreto. Você interpreta a aplicação do direito ao caso concreto. Neste caso, se a Brenda jogou a pedra, seria legítima defesa. Show de bola. A legítima defesa é um excludente de ilicitude. E aí, Angélica, você está perguntando se era só os dois? Eu não vou entrar nesse ponto. Se tinha testemunha, se não tinha. Mas eu tenho que interpretar o caso.
essa interpretação é do caso concreto. Já na hermenêutica, eu vou fazer o quê? A hermenêutica é quem vai fixar os princípios, é quem vai determinar os valores. É a hermenêutica que vai criar uma abstração, né? A compreensão do abstrato. Matar alguém é crime? Aí na hermenêutica, depende de como mata, do porquê mata, do pra que mata. Porque se eu mato em legítima defesa, eu tenho excludente de ilicitude. Se eu mato para salvar a vida de outrem, eu tenho excludente de ilicitude. Se eu mato acreditando estar matando outra pessoa, outra coisa, eu vou ter um erro de tipo, que aí vocês vão ver no direito penal. Exemplo aqui. Imagine que o Marco Túlio e o Igor Ferreira, eles vão para a floresta caçar pato, né? Vão caçar algum animal. E aí um está mais à frente e ele começa lá a usar um apito, sem que o outro veja que é ele, o som parecido que o pato faz. E ele atira imaginando que está matando um pato. É um erro de tipo. Ele não atirou para matar. Aí alguém poderia falar, é homicídio culposo? Não necessariamente. Vocês vão ver isso no direito penal. Eu não vou entrar nesse mérito, não, porque isso é do direito penal, senão eu vou atrapalhar a cabeça de vocês. Então a hermenêutica ela vai trazer o quê? Ela vai trazer as delimitações daquilo, do caminho para se promover a interpretação. A hermenêutica não é igual à interpretação, Angélica. A hermenêutica é a arte de interpretar. A hermenêutica é o mecanismo de delimitação, de análise abstrata dos pilares, dos princípios que serão utilizados para interpretar. Boa, é o caminho que vai se utilizar para a interpretação. Boa, tá bom? Leandro. Beleza. Então vamos continuar, meu amigo. Então nós temos essa condição. Agora a gente chega no quê? No desafio gaussiano, no desafio de Hans Kelsen. A essência da interpretação. Essa parte aqui eu viro para vocês e falo. Cai na prova. Daqui cai na prova minha, concurso público, da OAB, cai na prova. A interpretação. Interpretação autêntica, interpretação não autêntica. É muito simples, mas nós vamos ter que falar mais porque a gente está na fase de transformação de informação. Mas ela é muito sucinta, depois eu vou tentar explicar para vocês. Quando o direito ele é aplicado por um órgão jurídico, um tribunal, por exemplo, este necessita, né, fixar o sentido da norma que vai aplicar.
Ele tem que o quê? Ele tem que interpretar a norma. A interpretação, portanto, é o quê? Uma operação mental que vai acompanhar o processo da aplicação do direito, tá? No progredir de um escalão superior ou num escalão inferior. Eu tenho que ter em mente o seguinte, que na hipótese em que geralmente se pensa quando se fala de interpretação, na hipótese de interpretação, a gente deve responder se a questão de saber qual o conteúdo que se há de dar a norma individual de uma sentença judicial ou de uma resolução administrativa e essa norma ser deduzida da uma norma geral da lei na sua aplicação a um caso concreto. Só que eu também tenho o quê? Eu tenho uma interpretação por meio da Constituição. Na medida em que, de igual modo, se trata de aplicar a Constituição no processo legislativo ao editar decretos ou outros atos constitucionalmente imediatos em escalão inferior. Controle de constitucionalidade. E uma interpretação dos tratados internacionais ou das normas do direito internacional geral consuetudinário, ou seja, dos costumes, quando estas ou aqueles têm de ser aplicados num caso concreto, por um governo ou por um tribunal, ou órgão administrativo internacional, ou até mesmo nacional. A interpretação de normas individuais, de sentenças judiciais, de ordens administrativas, de negócios jurídicos, ou seja, de todas as normas jurídicas na medida em que haja o quê? Haja de ser aplicadas. Só que os indivíduos... Voltar onde, Mar? Vai, Isa, voltar onde? Volta a explicação do começo dessa parte, que eu tô mais que perdida. Vamos lá. É porque eu falei assim, essa parte inicial aqui, é porque assim, é igual... Vocês já viram filme, aqueles filmes de ficção, você precisa ver do início, você não entende nada. Aí na hora que chega na metade, você não entende nada. E chega lá no final, você fala assim, ah, é isso? É mais ou menos, vocês vão entender mais ou menos, tá? Então, assim, é sério. Vocês vão perceber o seguinte, eu vou falar, pode ser que vocês não vão comigo. Deixa eu chegar. Interestelar, realmente, o filme é assim. Deixa eu chegar, eu vou avançar, eu vou voltar, Ana. Eu vou voltar e deixa eu construir. Na hora que eu chegar um pouquinho na frente, se vocês não pegarem, eu tento mudar a abordagem, tá? Para ver se a gente chega num denominador. Sim, o direito, quando você pega o direito, ele é aplicado por quê? Por um órgão jurídico. O que é o órgão jurídico? Tribunal. Esse tribunal, ele precisa fixar o quê? O sentido da norma que ele vai aplicar. Né? Então, o juiz, quando ele vai aplicar a norma, ele tem que ter o sentido da norma, né? O Supremo Tribunal Federal, que é a Corte Suprema nossa, ele quem interpreta a Constituição. Vocês viram, por exemplo, olha, isso aí eu vou citar, já que eu voltei, vou tentar citar para vocês aqui. Vocês viram que o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, em 2017, ele entendeu que era obrigatória a prisão de segunda instância, que devia acontecer a prisão em segunda instância. Então, ele estabeleceu um parâmetro de interpretação.
Em 2019, ele entendeu que essa prisão em segunda instância fere o direito constitucional ao recurso, porque não, até o trânsito em julgado. Ele voltou atrás. Ele mudou o limite, ele mudou o parâmetro para a interpretação. Essa interpretação é o quê? É uma operação mental, né, que vai acompanhar, na verdade, que é a aplicação do direito, no caso concreto, de uma escala superior para uma escala inferior. O que seria a escala superior? A Constituição. Então, você tem a pirâmide de Kelsen, você tem a Constituição no ápice. Deixa eu ver se... Vou acelerar aqui para ver se eu tenho essa imagem. Ver aqui se eu tenho... Aqui. Então, se você pensar, olha aí, se você pensar no que a gente fala de escala superior e inferior, tem isso aqui, ó. Qual é a norma? Ah, brincadeira, isso aqui é brincadeira. A STF é brincadeira. Eu vou fazer as tiradas. Eu fiz piada. Cadê meu caderno? É o mesmo. Sai, gente. Hoje. Dá paurão, caramba. Ai, Jesus. Tava não, pai do céu. Vou lá, cara, minha aula não. Então você tem, vou falando aí, que contentei. Você tem, então, essa estrutura. Né? Vocês estão vendo aí a piada, né, por conta do STF. Né? Hoje eu poderia colocar, inclusive, aquela, você sabe com quem você está falando, eu sou fiscal, né? Tem uma série de situações que a gente poderia pegar. Deixa eu ver aqui, deu problema aqui? Tá bom. Aí eu vou reiniciar aqui o PowerPoint, mas tá bom. Então você tem essa pirâmide. Então, lá no ápice, você tem a Constituição Federal, você tem as leis ordinárias, as leis complementares, você tem as leis delegadas, aí você vem a MP, resoluções, papapá, você tem uma estrutura normativa. Então, você tem essa estrutura, que é de uma escala superior para uma escala inferior na análise de interpretação. Quando você pega uma norma constitucional, quando você pega um processo judicial para poder analisar, para poder verificar, né, para poder julgar, você vai analisar o quê? Você vai analisar se os preceitos constitucionais eles estão sendo cumpridos. Então, os preceitos constitucionais, eles estão sendo cumpridos? Estão. Então, primeiro ponto. Então, você verifica o quê? A constitucionalidade. Por quê? Porque se você deparar com a ausência do cumprimento da constitucionalidade, aí você vai ter uma conduta inconstitucional. Você vai verificar depois, por exemplo, seguiu o processo, ou seja, seguiu a lei processual, que seria a lei complementar. Quer ver uma situação? O processo do sítio de Atibaia, do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né, que ele foi condenado pela Justiça Federal de Curitiba, ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, ele foi condenado pelo Superior Tribunal de Justiça, porém, quando chegou no Supremo Tribunal Federal, o Supremo Tribunal Federal falou, opa, tem um vício aqui. Não foi respeitado a ordem de apresentação das alegações finais. Isso gerou o cerceamento de defesa pleno e o contraditório do acusado. Anulo todos os atos a partir deste ilegal, desse ato que não é conforme o texto normativo. Então, dentro da Constituição, ele analisou dentro do aspecto, qual que é a norma maior? A ampla defesa contraditória está na Constituição. Opa, essa conduta aqui de uma inferior para maior. Essa conduta acabou gerando uma lesão na superior. Então, não pode. Voltou. O sítio de Atibaia foi anulado. Vai voltar
para Curitiba, volta para Curitiba, abre-se o prazo para que a defesa do ex-presidente apresente as alegações finais. Primeiro apresenta o promotor, o Ministério Público apresenta as alegações finais, depois a defesa, a assistência lá dos delatores, etc., apresenta as alegações finais. Por fim, o ex-presidente vai ter o prazo para apresentar as alegações finais, e uma nova sentença vai ser prolatada, e novos prazos recursais vão se iniciar. A ideia, quando nós temos da interpretação, dessa interpretação autêntica ou não autêntica, ela começa nesse mecanismo, né? Então, ela começa de uma condição mental, ok? Dentro dessa norma estruturada, de uma norma superior para uma norma de escalão inferior, né? Então, na medida que você vai construindo, essa interpretação, você tem que verificar se está sendo respeitado, se está sendo respeitada as normas superiores, né, as posições. Então, o juiz, ele analisa se as leis, elas são cumpridas. Essa interpretação, né, ela vai se aplicar também, inclusive, dentro do processo legislativo. Quando você vai criar uma lei, né, quando você cria uma lei, você tem que cumprir os requisitos. Por exemplo, você vai votar, nós tivemos agora alguns projetos de lei, por exemplo, MP. O governo federal, para vocês que são estudantes, era maravilhoso. O governo federal, né, ele editou uma MP estabelecendo que a carteira de estudante, ela seria gratuita e ela seria online e valeria em todo o território nacional. Antes, somente as instituições estudantis, né, a Uni e uma outra instituição que podem emitir essas carteiras. Isso geraria, e tem um custo aí na faixa dos seus R$50. Isso geraria uma economia para o estudante. Para que essa MP valesse, o presidente tinha que apresentar. Ele apresentou. Então, ok. Né? A MP, ela foi apresentada. Só que a MP, ela tem um prazo de validade. Né? Esse prazo de validade da MP, ela é definida o quê? Ela é definida pela própria legislação, pela própria Constituição. Se não for votado, né, e se ela não for votada nesse período, ela perde a sua eficácia, ela perde a sua validade. Então, ela não tem validade. Os atos, até voltando àquilo que você perguntaram, ato nulo e ato anulável. Todos os atos que foram praticados no período da validade da MP existem. Após o fim da MP, os efeitos param de acontecer, mas tudo aquilo que aconteceu tem validade. Né? Anula-se os efeitos posteriores à derrogação, né? O fim da MP. E aí, hoje, por exemplo, não foi votado. Todo mundo agora, se quiser uma carteira de estudante para valer em todo o território nacional, tem que ir lá comprar da Uni ou de uma outra associação, comprar pela internet aí e tal. É uns 40, 50 conto, é muito dinheiro. Né? Porém, você vai ter um desconto aí, né, nos seus eventos. Provavelmente em Juiz de Fora, em João Molevade, como acontece aqui em Patinga, com a carteirinha da faculdade, você consegue ter esses descontos no cinema, em algumas casas noturnas, etc. Mas, né, se você sair daqui e for lá para Balneário, se você for para São Paulo, etc. e tal, essas carteirinhas não vai ter validade, vai precisar da carteirinha em nível nacional. Então, assim, você tem esse aspecto, tá? Essa interpretação, né, dos tratados internacionais, do direito internacional, tudo isso, ele leva em consideração esses elementos. Então, há, né, igualmente, o quê? Uma interpretação das normas individuais, das sentenças judiciais e das ordens administrativas, dos negócios jurídicos.
né, de todas essas normas na medida que deve ser o quê? Aplicadas. Eu verifico as aplicações de acordo com os organismos legais, né, para sua aplicação. Então, ele delimita. Porém, os indivíduos, que somos nós, não o Estado, mas os indivíduos, que têm não de aplicar, mas de observar o direito, né, observar, seja ele observando ou praticando condutas para evitar uma sanção, nós, indivíduos, pessoas físicas e pessoas jurídicas, nós precisamos compreender e, portanto, determinar o quê? O sentido da norma, né? Porque eles vão de ser o quê? Observadas. Como que tem que ser observada? Quer ver uma situação aqui? Olha, ô Leandro, você vai namorar? Namora a menina com mais de 14 anos, viu? Porque se você namorar com a menina de 14 anos, é estupro de vulnerável. Mesmo que seja só beijinho, um abraço, porque você é maior. O Igor serve para você também. Viu, Marcelo? Isso é o quê? Interpretação da relação de vida. Quem que faz isso? Quem faz isso somos nós. Nós que observamos. Ô, Igor, vai ter uma baladinha. Ô, Anderson, vai ter uma baladinha. Derek, nós vamos ter uma festa. Vão de Uber. Vão de Uber. Porque se a gente beber, vão cair na blitz. E aí nós vamos ser multados. Então, assim, nós temos que compreender o que nós podemos fazer e o que nós não podemos fazer. Estou vendo que vocês estão escrevendo aí, depois eu comento. Então, essa observação que nós fazemos, essa compreensão, ela vai determinar o quê? O sentido da norma. Isso é extremamente importante, por quê? Porque a ciência jurídica, ela vai descrever um direito positivo. Né? E esse direito positivo, ele tem que interpretar o quê? As normas. E essa interpretação, ela vai existir de duas espécies, duas formas de serem interpretadas. Essas duas formas de interpretação, elas devem ser distinguidas claramente uma da outra. E aí eu tenho a interpretação do direito pelo órgão que o aplica, que é os tribunais, né, que é o Congresso, através do processo legislativo, as assembleias legislativas e as câmaras municipais. E eu tenho a interpretação do direito, que não é realizada por um órgão jurídico, mas por uma pessoa privada, né? Especialmente o quê? Especialmente pela ciência jurídica. Aí entra a matéria, olha que legal, o título lá. Interpretação autêntica. Interpretação não autêntica, que era o ponto, olha só, eu falei. Vamos ver, vamos chegar no final. A interpretação autêntica é a interpretação do direito pelo órgão que o aplica. Que é o quê? A essência, que é a verdadeira intenção, que são os parâmetros, que são os pilares estabelecidos pelos órgãos julgadores. Já a interpretação não autêntica, é a interpretação do direito que não é realizada por um órgão jurídico, mas sim por uma pessoa privada, através da doutrina, né, pelas ciências jurídicas, pela exposição de um ponto de vista, de um parecer, pela compreensão da norma.
O professor, Fala, Aninha. como que ele lida com a questão das lacunas nessa teoria pura do direito? Sendo que ele classifica essas interpretações como não autênticas. Quando tem lacuna, o que ele faz? Ótimo. Está na lei? Existe. Não está lá na lei? Não existe. Aí simplesmente Na teoria sem punição. pura... Vamos lá, espera, cortou. Volta. Eu perguntei se fica sem punição. Se o ato não estiver na lei, nada acontece. Sim, não tem na lei, não existe. Entendi. Você entendeu? Não existe. Nem só desculpa te interromper de novo. Nem com a interpretação autêntica. Vamos lá. Como que eu vou para a teoria pura? Como que eu vou interpretar de forma autêntica, né? Se não há previsão? Não, entendi. Você entendeu? Uhum. Porque assim, quando eu crio uma lei, a ideia que a gente tem ao criar uma lei é que ela vai tratar de regular a vida social. Então, tanto é que a nossa norma, para atender esse preceito da pureza, embora a gente não atenda a pureza, ela tem normas, condutas pautadas em ações. Se você pegar todo o Código Penal e você ler todo o Código Penal, todos os crimes, eles são definidos por verbos, né? Verbos de conduta. Roubar, matar, apropriar, estuprar, induzir, subtrair, promover, desviar. Você tem todos os verbos que ele delimita. Por exemplo, induzir alguém ao suicídio é crime. Promover o aborto é crime. Ainda que com o consentimento. O professor, então a interpretação extensiva entra em não autêntica. Sim. Inclusiva, né? A comparativa. Tudo isso aí ela não é não autêntica, porque não foi a essência. Não foi a razão de ser. E aí, a definição maior, Ana, que é essas últimas linhas aqui, ó, para ficar mais claro. Deixa eu ver, pincel. Para ficar mais clara, é isso aqui, ó. E aí eu fiz questão de colocar para poder delimitar isso aqui. O Supremo Tribunal, ele muda a interpretação dele a todo momento, não é? Então, essa mudança da intenção eu acho que, se eu não me engano, o termo que a gente usa é mutatis mutandis. Essa mutação da interpretação, ela é autêntica. Porque a Constituição, ela estabelece que cabe ao Supremo Tribunal Federal a competência de interpretar a norma. E aí o Supremo Tribunal Federal faz essa interpretação para aplicar o direito ao caso concreto no momento. Agora, essa interpretação não autêntica é quando ela não é realizada pelos órgãos jurídicos, mas sim pelo particular, pelas pessoas físicas, pelas pessoas jurídicas, né, que vão estudar a ciência jurídica. O que é a ciência jurídica? O estudo do direito. E, normalmente, quando você pega uma obra literária, a obra literária, por exemplo, uma doutrina jurídica, ele vai trazer o direito comparado, ele vai fazer ali uma interpretação extensiva, ele vai fazer uma análise axiológica, que normalmente é fora da compreensão do quê? Do que o Estado, do que o órgão julgador, ele delibera. Esse órgão julgador é quem? É quem cria e quem julga, né?
esse é o órgão julgador. Ô, professor, Então, desculpa te cortar de novo. Tem algum país que adota 100% ou uma grande porcentagem dessa teoria? pura, É, desconheço. que é complicado também, né? É meio impossível. Assim, sabe por que eu falo assim? É o Kelsen, né? O Kelsen é um cara que revolucionou a interpretação. Tipo assim, quando a gente. Eu vou chegar mais à frente, vocês vão perceber que nós vamos fazer a crítica a essa teoria pura. Porque, igual você acabou de falar, é quase que é impossível. Como é que eu vou interpretar o direito? Como que eu vou analisar o direito? Como que eu vou viver o direito sem levar em consideração os fatos sociais? Sem levar em consideração os costumes, as tradições? Sem levar em consideração os anseios da população, as transformações sociais? Eu não posso. O direito, ele é basicamente uma ciência social. E quando a gente fala de ciência social, a gente está falando que é uma ciência do homem, da sociedade. E a sociedade, ela é feita de quê? De fatos. A repercussão dos fatos na vida social, elas muitas das vezes, elas causam mais impacto do que a própria norma. Então, o jurista, o que acontece? A ideia da teoria pura do direito, quando a gente for parar para pensar, Ana, é pensar, você vai pegar inclusive da questão da imparcialidade. Seria dizer que o juiz, ou que o órgão julgador, né, quem está juiz, ele tem que se adstrir dos sentimentos, dos valores sociais e aplicar a norma ao caso concreto. Por exemplo, você teve, todo mundo já ouviu falar do caso Susana Richthofen. Todo mundo já ouviu falar do caso Elisa Samúdio. Todo mundo já ouviu falar dos picadinhos Ioki, né? Do maníaco do parque. Todos esses casos, né? Do casal Nardoni, etc. Todos esses casos tiveram uma grande repercussão midiática, tiveram uma grande repercussão social. As pessoas, né? A TV, a sociedade, ela se mostrou extremamente revoltada. É o caso do menino Bernardo, revoltada com os eventos cruéis que foram promovidos e culminaram com o óbito de pessoas. Se eu for pensar na questão da teoria pura, né, tipo, na aplicação, na interpretação do direito, e quando eu pego a questão autêntica, eu falaria para você o seguinte: olha, o juiz, ao analisar esse caso, ele vai ter que ver os eventos ali descritos, mas ele não poderia ser o quê? Ele não poderia ser afetado pela comoção social. O julgamento não poderia ser afetado pelos desejos de justiça que são clamados pela sociedade. O juiz ele teria que aplicar estritamente o quê? O texto normativo na sua integralidade. Então, assim, você tem essas condições, né? A gente tem essas condições que a gente precisa olhar. Por isso que até eu fiz questão de destacar aí para vocês, né? Então, a interpretação autêntica, ela é aquela da interpretação do direito pelo órgão que o aplica, né? Já do outro lado, você tem a interpretação não autêntica, que é a interpretação o quê? Da ciência jurídica. Então, assim, na prova, vamos falar assim, na prova, se eu te perguntar o que é a interpretação autêntica, o que é a interpretação não autêntica, se me respondendo o que eu marquei aqui, tá valendo, tá bom? Vamos lá. Vou finalizar de uma vez a aula. É a mesma coisa, que agora vai começar um tópico um pouco extenso. Se vocês quiserem que eu ultrapasse, para mim não tem problema, eu ultrapasso e continuo. Mas como deu o horário eu prefiro terminar,
E aí a gente volta na semana que vem, no momento inicial da aula, para poder voltar. Até porque foi falado muita coisa, né? Muita informação. E essa parte da informação, ela é bem chatinha, né? Então, assim, ela é bem delicada. Tipo assim, até para mim, não vou ser hipócrita com vocês. Até para mim, às vezes, para poder transpor, porque ela é tão abstrata e ela não é tão aplicável. Eu falo assim, ela é tão difícil de ser digerida, né? No dia, na vida do cotidiano do profissional do direito. Então, que ela fica fora, mas quando você começa a ler, vocês vão ler, por favor, leia a obra, para vocês fazerem o trabalho APS, vocês precisam ler a obra. Na hora que vocês forem ler a obra, vocês vão começar, e tendo essas ponderações, esses apontamentos feitos aqui, vocês vão perceber que a ideia dele é uma ideia até legal, porém é uma ideia não aplicável, mesmo igual a Aninha colocou, né? Que a Ana Beatriz colocou, não é uma ideia aplicável, porque eu tenho que trazer para a interpretação os valores sociais, os valores históricos, culturais. Pessoal, brigadão, ótima noite para vocês, uma boa noite de sexta, um bom final de semana, leiam um livro, né, leiam lá a Teoria Pura do Direito, e eu vejo vocês na próxima sexta-feira. Lembra que sexta-feira tem trabalho, né, na aula aí, tá bom? Fique com Deus, bom descanso.